sente que assim, não sei no caso da sua família, né? Mas, por exemplo, eu sinto na minha e eu vejo isso. Que existe uma questão de dificuldade de entender um sacerdote e uma sacerdotisa. Se talvez a gente fosse padre, né, se a gente fosse homem, no caso, porque, ou pastora, né? Freira, pastora. Sim, eu acho que não seria mais compreensível a gente faltar nos compromissos, deixar de fazer as coisas? Eu pelo menos sinto que sim, porque daí eu acho que seria mais compreensível para eles, né? É que eles não veem, eu acho que isso, eles, e às vezes eu vejo até dentro do próprio paganismo, eu não vejo as pessoas encarando um sacerdote, uma sacerdotisa da nossa religiosidade com seriedade. Porque quando você fala, por exemplo, eu sou bruxa, bom, a pessoa ou ri, né? Ou a pessoa dá um passo pra trás e fica meio assim cabreira com você. Se você fala, eu sou pagã, a pessoa entende. Você não acredita em Deus, você não acredita em nada. Não seja assim. Você tem que acreditar em algo, como se fosse uma coisa meio que uma marca de infelicidade. Mas Jesus vai mostrar o caminho pra você. Uma coisa assim, fala, não, mas você não tá entendendo, aí você tem que explicar. Então, já começa por aí. Eu acho que as pessoas, no geral, elas têm muita dificuldade de entender religião fora da caixinha das religiões de massa. E aí, quando você se apresenta dessa forma, a pessoa às vezes vai olhar você com um olhar jocoso. Sacerdotisa, né? Isso é ecochato, esquisito, um heavy metal estranho, né? Então elas não respeitam, exato, elas não respeitam. E muitas vezes dentro da própria religiosidade pagã, isso não é respeitado. Então, bem difícil mesmo, eu entendo, eu concordo com você. Eu acho que se fosse de uma religião, acho que daqui uns anos, bastante anos, acho que vai mudar isso. Mas, eu acho que esses vídeos, acho que toda a exposição tem esse lado positivo, que é de mostrar, assim, que é uma religiosidade, que é tão sério quanto qualquer outra, independente de organizado ou não, institucionalizado ou não, né? Sim. Eu penso também que é pelo tipo de prática da nossa religiosidade. Então, por exemplo, a minha mãe, né, hoje ela não fala mais isso, mas ela falava uns anos atrás, mas toda vez que vocês se reúnem tem comida, olha quanta comida, toda vez que tem que levar, porque engorda, só come, vocês vão lá, se reúnem pra comer, né, porque realmente os nossos festivais, nossos sabados são festivos, festivais, né, então eles são extremamente alegres, né, a gente faz todo um contexto, tem a partilha do alimento depois no final. Então, coisa que a gente não vê assim muito assim. A pessoa vai lá no culto, volta, acabou. Vai lá, senta no banquinho, levanta, sobe, né? Levanta, senta. Fica nisso e, né, não tem assim um alimento, coisa muito difícil, né? Depende muito do que é, mas no geral não tem. Então, é difícil pra eles até entenderem por que a gente tá sempre fazendo comida, né? Mas às vezes eu tô fazendo as comidas típicas lá da Noruega, lá do, né, do Egito. Eles entendem. Né? Minha mãe, nossa, fica inventando comida de todo lugar do país, né? Do país ou do mundo. Aí é difícil pra eles entenderem, a gente explicar o porquê que a gente fica assim, inventando coisa, né, na cabeça deles. Então acho que também por esse caráter, né, festivo e tudo mais, que acho que foge da compreensão, né? Foge. Mas eu acho mais que por conta disso mesmo que a Lua falou, porque é uma religiosidade que ela é nova. Então eu vejo que a dificuldade das pessoas compreenderem é porque é algo que não, sabe, só... Como eu falei, a gente vê isso muito nos romances, nos livros e tal. Então, quando você vê que isso realmente existe, né, muitas pessoas não têm. A nossa família tem isso, mas a maioria das pessoas não sabe o que é isso. Né? O que é um festival? Né, um festival, né? É difícil de compreender. E o termo sacerdotisa, mais do que sacerdote, o que fala sacerdotisa? Isso, exatamente. O pessoal do próprio candomblé. Babá é mãe, é mãe. Babá é mãe e tal, babalorixá, mas... Não é conhecido, é porque foi retirado o sacerdócio da mulher, né? Então, exatamente, a mulher não é sacerdotisa, não tem. Então é bem complicado. E esses vídeos, como a Lô falou, eu acho que esse trabalho é um trabalho exatamente de construir, de reconstruir, eu acho, essa religiosidade. E é um desafio pra gente. Sim, né? Bastante. De você reconstruir, porque quando a gente fala dos culto aos deuses antigos, né? Tirando as religiões afrodescendentes aqui no Brasil particularmente... Que já é muito desrespeitado exatamente por isso, né?
Quais outros deuses aqui? Não que a tem. gente- É visto, tem a questão também dessa dificuldade também da manifestação do cristianismo. Isso é muito forte aqui no Brasil, em várias partes do mundo, mas a gente vive aqui, então aqui que a gente sente. De falsos deuses, né? Então, existe esse menosprezo e existe essa visão deturpada de que somos... Os próprios deuses, né? A gente fala o panteão brasileiro, né? Que a gente chama de folclore, que é considerado folclore. Gente, ninguém conhece. Você fala, né, Tupã, né? Quem que é? Esses dias apareceu lá no caderninho da Ana assim, você acredita no Saci? Por quê, dela? Eu não acredito no Saci. Falei, tá, mas por que você acredita então nos deuses, né? Nos gnomos. Nos espíritos da floresta. Ela ficou pensativa. Falei, tá, o Saci é muito diferente disso. Aí ela pensou assim, né? A Ana tem 10 anos, né? Aí ela pensou... eu vou colocar que eu acredito sim. Por quê? Porque eu já vi o Saci. Então foi bem engraçado, assim, sabe? Mas né? Porque não é tratado dentro dessa... Como religiosidade, como espiritualidade, como sacralidade. Totalmente desacralizado. É colocado que aqueles povos primitivos que não sabiam da verdade, eles acreditavam nessas coisas e que muitos eram demônios. E aí a verdade branca, alva, veio para salvar a todos. E isso aí a gente tá até hoje. Até hoje a gente tentando ser salvo. Até hoje a gente tá tentando, entendeu? Exato. Exato. Então quando você fala, pô, vocês acreditam nisso? Soa até como uma coisa, como vocês são estranhos. Ou como a gente já ouviu, né? O próprio elfo aqui do nosso vizinho. Mas você é um homem tão estudado, né? Como que vocês acreditam nessas coisas tão primitivas? Então, cara, e assim... A gente acha estranho esse tipo de fala. Isso estranha muito, porque é tão natural pra gente, né? Eu acho até porque, assim, no caso, pelo menos assim, nós três aqui, a gente tá numa situação de vida que, assim, a gente tem as pessoas que não são pagãs dentro da nossa vida, que são familiares ou pessoas muito próximas, mas a maioria, o nosso círculo, realmente, as pessoas são pagãs. Então, quando a gente escuta algum comentário assim, de então a impressão, aí você fica até, nossa, não entendi, né? A impressão que dá é que é como se a gente vive entre mundos, né? Mas é como se a gente estivesse vivendo lá atrás, né? Só que na realidade de hoje, porque a gente pratica e a maneira como a gente pensa e como a gente vê as coisas muito fora, não é adequada à realidade atual, como as pessoas veem. Então elas olham pra gente, a gente é de outro mundo mesmo. A gente olha pras pessoas e a gente fala, nossa, mas que mundo você tá? Né? E ainda faz um comentário, coisa primitiva, você fala, não é primitiva, é real, eu tô fazendo isso agora. Né? Não, talvez eu tenha feito no passado, mas eu tô fazendo de novo. Legal, então meninas, assim, que dica, que fala vocês teriam pra uma pessoa que de repente tá assistindo esse vídeo e que é solitário ou já fez parte de um grupo ou já fez parte de um grupo de estudos, como foi o caso da Maíra, ou que eventualmente não tenha vontade de fazer parte de um grupo, ou ainda não encontrou seu grupo, ou não encontrará, porque às vezes o caminho dessa pessoa é ela sozinha mesmo, né? Que tipo de conselho, se é que é possível, ou dica vocês dariam para esse tipo de pessoa que tem essas características, mas que ela sente um chamado muito grande sacerdotal na arte? Double, double, toilet trouble, fire bed and cauldron.